Graças e paz, meus irmãos, nós iremos iniciar mais uma videoaula do nosso painel pedagógico. Estamos na 11ª edição do nosso painel pedagógico e nós estamos com o tema da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que é a Igreja e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito babilônico. Um tema muito atual, visto que nós estamos nos nossos dias sofrendo ataque de tudo quanto é lado. Estão querendo atacar as bases da nossa fé cristã. Nós, como igreja, temos que nos posicionar. Por isso que eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Douglas Batista. Mais uma vez, eu já fiz da nossa aula de número 4. Hoje nós iremos trabalhar a aula de número 5, que tem como título a dessacralização da vida no ventre materno. É um tema delicado, mas não é complexo se nós tivermos as nossas convicções. Nossa convicção na palavra de Deus, porque Deus, Ele é provida, Cristo é provida, a igreja é provida. Independentemente do momento que nós estamos vivendo, do século que nós estamos vivendo, a igreja cumpre um papel, a igreja cumpre uma função, que é de resguardar a palavra de Deus, que é a nossa Constituição, porque nós temos uma pátria e nós temos uma Constituição. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria ela é celeste. A Bíblia nos diz que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Se nós somos embaixadores, nós somos representantes de Deus aqui. Enquanto nós estivermos aqui, temos a nossa Constituição do nosso país, mas nós temos também a nossa Constituição da nossa pátria também, e é através dela que nós nos baseamos e nós não podemos flexibilizar a verdade da palavra de Deus. Vamos orar? Soberano Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, mais uma vez podermos estarmos trabalhando uma lição e que o Teu Espírito Santo possa ser o nosso norteador dentro da sala de aula. Abençoe a cada professor, o Ministério ADEJA. Ó Deus, no nome de Jesus, que seja uma aula riquíssima e abençoada e que nós possamos sair da sala de aula convictos da nossa fé e daquilo que nós temos que defender, que é a vida. Oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vou tentar encurtar ao máximo o nosso vídeo, porque o último vídeo, irmãos, ficou muito longo, por mais de 1 hora, até mesmo por conta das perguntas e respostas. Então eu vou enxugar o máximo aqui, acho que eu já estou até falando muito, para que nós possamos fazer no máximo aí 35 minutos de vídeo, se assim Deus permitir, ok? Então, lição de número 5, dessacralização da vida no ventre materno. Mas antes, temos o nosso texto áureo que diz: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Está lá em Lucas 1, versículo 31. Verdade prática da nossa lição: a concepção da vida, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Nosso plano de aula, na introdução, é muito interessante. E eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o que o autor Douglas Batista põe aqui na nossa introdução do plano de aula. Um dos desdobramentos da filosofia pós-modernista em nossa sociedade pode ser observado na crescente defesa da legalização do aborto no Brasil pelos setores intelectuais e culturais, apesar de 87% da população se denominar cristã, segundo o último censo do
IBGE. Se nós temos 87% da nossa população aqui do país que é denominada cristã, por que tanta relativização assim da vida? Por que tanta relativização assim das verdades da palavra de Deus? Significa dizer que dessas 87% eu me arrisco a dizer aí que daqueles que de fato defendem afinco a palavra de Deus, estamos aí talvez na casa de uns 20%, irmãos. E olha se não for muito, eu quero estar errado nessa minha conta, mas para que nós possamos, aliás, para que nós, é isso mesmo, a palavra certa é essa, para que nós possamos viver uma sociedade totalmente desprovida de valores, tanto morais quanto éticos, é sinal que tem alguma coisa de errado. Não pode uma sociedade que se denomina 87% cristã não ter valores. Por que tanta corrupção? Por que essa grita pelo aborto, se nós somos de maioria cristã? Então, é sinal que tem algo de errado está acontecendo aí. Mas nós, como igreja do Senhor, temos que nos posicionar. Passe o tempo, passarão-se a terra, mas a palavra de Deus é edificar. Independentemente do momento, do século, nós temos que fazer a nossa defesa. Nós temos que estar baseado naquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, e a palavra de Deus é provida. Nossa introdução. Deus é o autor supremo da vida, por isso as escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Salmo 139, versículo 13 e 16. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Então, esse período que nós estamos vivendo, isso começa lá desde a década de 60, passando para a década de 70. Quem lembra daquela frase? Faça amor, não faça guerra. Essa frase foi cunhada por conta da guerra dos Estados Unidos lá com o Vietnã, que parte da população, ou a maioria da população, elas eram contra essa guerra. E aí surge, né, essa frase, faça amor, não faça guerra. Só que fazer amor é a questão do sexo livre, né, buscando aí um movimento feminista, uma liberdade, uma felicidade, tá muito ligado à questão do sexo. E nós sabemos que o sexo, a liberdade do sexo, sem frios e contrapesos, nós sabemos que o sexo foi feito por casamento, irmãos. E aí, por conta disso, querem se combater o efeito, mas não querem combater a causa. Por quê? Porque o aborto? O aborto é uma gravidez indesejada, mas como assim? Gravidez indesejada, como? Então, quer dizer que há uma relação, né, e as pessoas totalmente desprovidas das suas responsabilidades. Se você tem relação, você corre o risco de você engravidar. E aí não é uma gravidez indesejada, é justamente a banalização da vida. Chega a ser espiritual, irmãos. Quer ver, por exemplo, eu tenho, e você pode pesquisar, eu tenho um vídeo aqui que eu procurei pesquisar o que aconteceu na Argentina quando foi liberado o aborto na Argentina. As pessoas que estavam na rua, existia um movimento que era pró e um movimento que eram contra. As pessoas que estavam na rua, quando liberaram a questão do aborto, como se fosse festejando, como se o time de futebol tivesse feito um gol ou tivesse sido campeão. Tamanha era a alegria das pessoas na rua. Então, irmãos, com todo respeito, isso, você olhando assim, parece ser espiritual, é diabólico. As pessoas comemorarem o aborto,
Vou mostrar aqui parte desse vídeo para que os irmãos possam ver. Ó, você vê pessoas chorando, se abraçando. Vou passar tudo porque senão... Então as pessoas comemorando como... Irmãos, é espiritual. Nós como igreja não podemos compactuar com isso. Nós temos que fazer a nossa apologia, nossa defesa da vida, defesa da palavra de Deus, porque continua sendo crime. Quer ver? Eu separei aqui uma pesquisadora, Ana Maria Domito, da Dartmouth College, da Faculdade Dartmouth, mostra que a ciência já sabe que um embrião, mesmo em seus primeiros dias após a fertilização, ou seja, a concepção, já é um organismo biologicamente autônomo. Ou seja, na concepção ali já há vida. O que Deus fala para Jeremias? Antes mesmo de você ser formado, antes de ter formação no ventre, Deus já havia chamado ele, já havia escolhido ele. Então, é uma estratégia, há método, né? Nós sabemos quem está por detrás desse método, que é justamente atacar as bases da nossa cultura judaico-cristã. A cultura judaico-cristã está sustentada em alguns pilares: a família, a religião, a ética, o direito e a filosofia. Então, repare que nesses dias que nós estamos vivendo, o que mais tem sido atacado? A família, a religião, né? Vai chegar um momento em que escreve isso, guarda isso que eu estou falando. Nós já estamos sofrendo perseguição e não demora muito nós sermos impedidos de estar pregando a palavra de Deus. No direito também tem sido atacado, visto que hoje mesmo, hoje dia 26, teve um jornalista que foi preso por opinião. Então, o direito tem sido atropelado aí, nós estamos vendo, né? A questão da ética, a ciência, isso tem tudo sido atacado, isso tem método, irmãos. Então, o diabo não está para brincadeira e a igreja tem que se posicionar. A igreja não pode estar alienada nem dormindo. Eu já comentei isso, não quero ser prolixo aqui. Nosso primeiro tópico diz a concepção de Cristo. Nós já estamos com 14 minutos. A concepção de Cristo, o anúncio do nascimento. O autor, Dom João Batista, ele faz questão de mencionar aqui o nascimento de Cristo, né? A miraculosa concepção e a bênção do nascimento, para ratificar, confirmar que a palavra é pós-vida. Diz assim: o anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação: em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e porás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isto, visto que não conheço varão? A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção da cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José da casa de Davi. Então, o autor faz questão de colocar o nascimento de Jesus como se deu, a forma que se deu,
para entendermos da valorização da vida. E essa questão de aborto, essa época do nascimento de Jesus, nem se passava, nem se discutia, eram coisas que eram muito pontuais e sempre aconteceu na humanidade, desde que a humanidade é humanidade, né? E até lá o Antigo Testamento já condena a questão do aborto. Então se o Antigo Testamento condena a questão do aborto, é porque na verdade já havia algumas tentativas nesse sentido, né? Mas a Bíblia faz questão de frisar e mencionar da importância e a valorização da vida. Então, no segundo tópico, a miraculosa concepção, e o terceiro subtópico, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Assim, e aí pulando para o segundo parágrafo, assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e a outra de idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, no ventre de Isabel, veio ali João Batista para preparar o caminho do Senhor, e no ventre de Maria veio o Salvador do mundo. Aleluia! Glória a Deus por isso, glória a Deus, né? Porque foi no ventre, aleluia, e ventre de Maria ali, uma virgem, em virgindade, ó. Você vê aqueles programas que acontecia na Globo na parte da tarde, quantos jovens foram cooptados para a questão da banalização da virgindade, quantas jovens perderam a virgindade, quantas jovens engravidaram, e por conta justamente dessa gravidez, e aí tiveram que abortar. Então, só para mais um dado, isso eu havia comentado no painel pedagógico, irmãos. Olha só esses números. Eu não sei se os irmãos lembram no painel pedagógico, quando eu trouxe esses números. Mais de 1 milhão de abortos é realizado no país de maneira clandestina todos os anos. E 4 mulheres morrem vítimas de complicações após o aborto. Olha só. 4 mulheres, nós temos mais de 1 milhão de abortos feitos por ano, né? De maneira clandestina, e todos os anos 4 mulheres morrem em decorrência de complicação desse aborto. Você vai ver a Globo mostrando isso, você vai ver alguns canais de televisão mostrando isso, ou pelo menos debatendo esse assunto. Você não vê. Quando vê debate, só colocam pro aborto, né? São raros, às vezes você vê locais onde estão acontecendo debates acerca de aborto, que tem aqueles que são a favor, que estão aqueles que são contra. Na verdade, você só vê esse tipo de debate em programas que tem cunho cristão, evangélico, que querem de fato debater o tema, que sabe da seriedade que tem esse tema. Segundo tópico, a cultura da morte, o projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e a eutanásia, apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Isso tudo se dá, isso é fruto justamente de uma relativização, né, da questão da vida. É uma sociedade secularizada, é uma sociedade sem Deus, e nós temos que justamente salvaguardar a palavra de Deus, a verdade na palavra de Deus. Nós temos que, na verdade, a igreja sempre está em contramão do mundo, ou não sei se é ao contrário, não sei se
é o mundo que está em contramão da igreja. Então, nós temos que ter em mente que Deus jamais vai flexibilizar a sua verdade. Como estão querendo banalizar a palavra de Deus, nós temos que cada vez mais nos posicionar nesse sentido, defender os que ouvemos, porque nós sabemos que a estratégia é satânica, a estratégia é diabólica, mas nós não podemos compactuar com esse tipo de pensamento, desse projeto ideológico, esse projeto progressista, esse projeto feminista. Meu corpo, minhas regras. Como assim, meu corpo, minhas regras? Ali no ventre é uma vida distinta. Até que existe lá a placenta, a criança está ali, né? Então está totalmente separada ali, não é o corpo dela. Então isso tudo é uma estratégia maligna de fato cometer um homicídio dentro do próprio ventre. O segundo subtópico fala a respeito disso, o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna, aí, você lembra? Você tem Renascimento, e aí passa Renascimento junto com o humanismo, o antropocentrismo, são movimentos que excluem Deus da sociedade. E aí o movimento iluminista, excluindo Deus da sociedade, né? Você chega no século XXI agora, né? Cada vez mais Jesus está voltando, e sempre naquela esteira lá que eu citei na nossa primeira aula, né? De 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, o Deus desse século cegou o entendimento para que eles não resplandeça, né? A glória de Deus, a palavra de Deus. Então, o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que o direito do ser humano exerce autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha da vida ou da morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada uma violação à liberdade humana. Uma certa feita mostrou um vídeo, um rapaz estava em algum centro urbano desse, e aí ele estava captando assinatura para a vida, e aí essa vida, se não me engano, era ovo de tartaruga, você é a favor da vida e tal, e as pessoas todas, mostrando bem forte, não sou a favor da vida, eu assino assim aonde que eu tenho que assinar, então assina aqui e tal. Mas aqui também tem outra que está falando acerca contra o aborto também, você pode assinar aqui, a camarada vai para assim, não, aborto? Aí a questão anteriormente ele já era a favor da vida dentre os animais, o ovo da tartaruga, e ele era pró-vida, mas quando chegou na questão do ser humano, da vida do ser humano no ventre, ele começou a pensar duas vezes, e aí saía na tangente. Isso é uma loucura completa. A vida de um animal, ela tem mais valor do que a vida no ventre. Existe já na Constituição, que tem que ser discutido também. Por exemplo, quando você teve aquela chikungunya, quando a criança nascia com o cérebro pequeno, dá para ter um nome para isso, me fugiu a memória agora. Então a pessoa ia lá e abortava. Isso é uma decisão muito difícil, mas outras pessoas geraram, né, e estão com seus filhos até hoje. Então tem pessoas que, independentemente se no ventre a pessoa está com um problema, e é uma questão de decisão de gerar aquela vida, porque independentemente do problema que a criança tenha, ali está uma vida, e tem pessoas que decidem a gerar aquela vida e a cuidar daquela vida, né?
e porque ela é pró-vida. Então você vê que é, de fato, um movimento dessa pós-modernidade que quer a todo custo a destruir a vida no ventre materno. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir como é que acontece um aborto. É um negócio criminoso demais, né? E terceiro subtópico, a prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione, se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Bom, se a Bíblia trata como ato criminoso no Antigo Testamento, por que quando chega no Novo Testamento, quando chega agora no século 21, vai haver uma nova interpretação ou reinterpretação da Bíblia, como muitos estão querendo fazer? Eu estava assistindo um debate acerca da questão da homossexualidade, e aí eles colocavam em pé de igualdade a questão da homossexualidade com a questão da escravatura nos tempos de Jesus. E aí falam, se lá Paulo ele apoia a questão do escravo, e como é que aqui não vai apoiar a questão da homossexualidade? Irmão, uma salada. Isso tudo para tentar dar embasamento àquilo que está no coração deles, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. O que é princípio, o que é valor, vai ser defendido desde o início até o fim. Se está no Antigo Testamento, claro que vai haver sempre um longo debate, mas quando se trata de princípios, quando se trata de valores morais absolutos, eu, com todo respeito, tenho muita dificuldade de entender essa linha, de querer reinterpretar a palavra de Deus para contextualizar a palavra de Deus para o momento que nós estamos vivendo. É porque a Bíblia não fala da questão das drogas. A Bíblia não vai falar diretamente a questão das drogas, mas é óbvio que na palavra de Deus nós vamos encontrar versículos que dão sustentação para que você possa entender que droga sempre vai ser uma droga. Ok, meus irmãos? Nosso terceiro tópico, a sacralidade da vida. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. O autor é a fonte originária do fôlego da vida. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Salmos 36, versículo 9, Salmo 90, versículo 12. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. João 10:10. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Cirúrgico aqui, pastor Douglas Batista, cirúrgico. O que nós temos visto hoje? Concessões quanto à verdade da palavra de Deus. Isso nós estamos falando sobre aborto. Mas estão querendo abrir concessões para outros tipos de comportamento que nós vemos, que é uma pauta progressista, que tem por detrás método espiritual, método para desconstrução dos pilares da nossa sociedade, desconstrução da palavra de Deus. Então, cuidado para que você não venha ser cooptado, porque muitas lideranças já têm sido cooptadas com essas pautas progressistas. Quantos pastores você conhece que já foi cooptado com essa pauta progressista?
Posso citar alguns, mas pesquisa. Então cuidado. Jesus, ele disse que nos últimos dias surgiriam falsos mestres e que iriam enganar a muitos. A pessoa pode ter um grande destaque dentro da sociedade. No meio evangélico, a pessoa pode ser uma pessoa muito conhecida, de credibilidade, uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, mas pode ser um engodo, pode ser um engano, pode ser um lobo travestido de pastor, porque tem uma boa oratória, porque tem uma excelente retórica, porque ele tem um poder de convencimento. E quem te falou que o diabo, ele vem pintado como o diabo? Então, nós temos que estar atentos. Como igreja, nós temos que, como pastor também, guardar as ovelhas desses ataques do mal que ela tem sofrido nesses dias. Então, eu sempre digo, eu louvo a Deus pelo Ministério Adeja, que tem dentro do seu quadro de membro pessoas compromissadas com o reino e com a palavra de Deus, a começar pelo nosso pastor presidente, pastor Carlos Alexandre, compromissada com o reino, compromissado com a palavra. Esse painel pedagógico não é à toa, tem propósito, que é trazer conhecimento. Então nós que somos dirigentes de congregações temos que motivar nossos professores a estar no painel pedagógico, temos que motivar a igreja a estar no painel pedagógico, né? A sua igreja aí, louvo a Deus, né? Como diz o nosso saudoso pastor que era da melodia, que era até engraçado, muito engraçado ele dizia, a tua igreja está bombando, né? A minha está cheia de problema, né? E a minha congregação lá é uma bênção pequena, mas eu faço de tudo para motivar elas, para que elas possam estar no painel pedagógico. Pelo menos, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos meus obreiros lá, que todos eles têm se sentido motivados a estar no painel pedagógico. Então, você também motiva teus obreiros a estar no painel pedagógico, porque ali é um momento onde nós vamos crescer. Embora nós não aplicamos 100%, né, de tudo aquilo, porque há muitas das vezes na congregação problemas de formação de professores, então, mas esse painel pedagógico, sem dúvida nenhuma, é uma bênção e só mostra o quanto o Ministério Adeja é voltado e aplicado para a palavra de Deus e não abre mão da verdade central da palavra de Deus. Segundo subtópico, o começo da vida. As Escrituras são incisivas ao afirmar o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias 1:5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Salmo 139, versículo 13. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Ainda o salmista afirma que Deus vê um embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Salmo 139, versículo 15 e 16. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta, masculino e feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por uma vontade, desejo ou caprichos humanos. Então, nós sabemos que ali, quando se juntam esses dois gametas, ali já há uma vida, não é um amontoado como certa corrente diz, que é um amontoado de células. Não, ali já é uma vida, ali já começa. Eu tive a experiência de ver lá no primeiro mês de gravidez da minha esposa, assim, uma bolinha pequenininha que começa na formação. A primeira coisa que é formada no ventre é o coração. Você vê lá que bolinha pequenininha já batendo ali já a vida é assim, é impressionante como Satanás realmente tem cegado a mente de muitos, né? E você viu esse vídeo que eu mostrei na Argentina, e o nosso STF faz de tudo agora, eles querem legislar, só que
a função deles não é essa. A função do STF é salvaguardar a nossa Constituição, e hoje eles querem legislar, por quê? Porque existe uma Câmara de Deputados também que faz vista grossa para as demandas da sociedade. Então eles não se posicionam, e se você não se posiciona, alguém vai se posicionar no seu lugar. Isso serve também para nós como igreja, e temos de nos posicionar. Se nós não nos posicionarmos, outros irão se posicionar no nosso lugar. E depois não adianta nós orarmos, né, clamarmos a Deus, se nós não fizermos a nossa parte. E para finalizar, nós estamos com 35 minutos. A posição cristã: a igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida no nome de Jesus Cristo. A conclusão: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o redentor da vida humana. Irmãos, que Deus nos abençoe, que você possa ter uma lição proveitosa, que você dá tempo, né, de nós nos aprofundarmos mais, pesquisarmos mais, para que nesse período que você esteja com seus alunos possa ser de muito proveito, de debate, mas sempre tendo em mente o valor da vida e aquilo que Deus defende na sua palavra e aquilo que nós temos que defender. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, no nome de Jesus Cristo, igreja. Amém.